Olá, 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 galera. Boa noite. Vamos ajustar aqui, né? Isso aí, ó. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. Né, em cima da hora, mas eu tô conseguindo cumprir, né, com o meu propósito. Boa noite, pessoal, tudo bem? Priscila Carvalho falando. E boa noite, bem-vindos a mais um dia, né, aqui da nossa live, no mesmo bate-local, mesmo bate-horário. Muito bem. E hoje eu trouxe realmente assim um assunto bem importante e assim, nada do que eu já não tenha aplicado para mim e também aplicado com algumas pessoas, eu não recomendo, né? Então, todas as atividades, todos os conceitos, todas as ferramentas que eu estou passando para vocês, eu de alguma forma já apliquei na minha vida e também já apliquei com algumas pessoas que eu tive oportunidade de trabalhar, de fazer processo de coaching e assim sucessivamente. Então, é, é uma honra muito grande passar isso para um grande público, né? Porque pessoas do outro lado do mundo têm oportunidades de ver, né? Isso, enfim, né? Pessoas que, claro, entendem a nossa língua, né? Mas mesmo aquelas que não, vão tendo uma ideia, né? Das coisas que a gente indica aqui. Mas, enfim, é uma grande oportunidade, é uma honra poder falar com pelo menos todo o Brasil, assim, né? Então, faz, né, com que a nossa mensagem chegue para as pessoas que precisem, né? Então, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, né? No caso, porque esse perfil aqui é um perfil é um perfil feminino, né? Mas a gente sabe que tem outras pessoas que acompanham a gente também, né? Homens, né? Que acompanham a gente aqui também. Bom, o assunto de hoje eu tive contato com essa ferramenta, com essa. Eu nem sei se dá para chamar de ferramenta, porque é uma coisa assim tão bacana, tão profunda, que realmente é para a gente visitar informações, coisas bem lá no nosso âmago mesmo, sabe? Bem lá no fundo. Eu tive contato, então vou chamar de ferramenta, tá? De atividade, de vivência. Eu tive contato com isso já faz mais de 20 anos. Eu tinha exatamente 20 anos, né? Hoje eu tenho 41 partindo para 42. Então, quando eu tinha 20 anos, eu tive contato pela primeira vez com essa autora e com esses conceitos. Na época, né, aquilo fez muito bem para mim. Eu fiz até algumas atividades, mas fez sentido naquela idade que eu tinha, com aquela maturidade que eu tinha, né? E é muito engraçado que ela veio, né, que esse conceito e essa autora, ela veio me acompanhando em momentos cruciais da vida. E aí eu fui, né, realmente colocando em prática, até que, enfim, eu fechei o ciclo, vamos dizer assim. Então, sem delongas, né? Porque eu não gosto também disso que as pessoas fazem, né? De ficar enrolando, né? Não, vamos partir pro conceito, pro fazer, como eu até disse ontem. Eu gosto do fazer, eu gosto de pegar, pôr a mão na massa, vivenciar, escrever, né? Independente do canal de comunicação aí para você que é mais forte, né? Eu, no meu caso, eu sou auditiva. Mas também, em segundo lugar, eu sou sinestésica. Então, acho que é por isso também que eu gosto muito de pôr a mão na massa, de mostrar, enfim, né? De fazer tudo isso que eu faço justamente para atingir os diferentes tipos de pessoas, né? Sendo elas auditivas, sinestésicas ou visuais. Então, vamos lá, sem mais delongas. Eu não sei se vocês conhecem essa autora, né? O nome dela é
Louise Hay. Ela já mudou a vida de muitas, de milhares, centenas de milhares de milhões de pessoas. Então, como eu estava falando para vocês, quando eu tinha 20 anos, foi a primeira vez que eu tive contato com a Louise Hay. E de lá para cá, nesses 20 anos, de tempos em tempos, eu revisito esses conceitos, eu releio, né, o livro, ou os livros, né, enfim, eu releio as informações, eu refaço os exercícios que tem nesse livro, porque esse livro é um livro, assim, super, super vivencial. É para você realmente pôr ali a mão na massa, escrever, responder os exercícios e obter realmente a melhora, né, que você procura. O nome do livro é Você Pode Curar a Sua Vida. Um dos livros dela, na verdade. Tem vários. Inclusive no Facebook tem lá a Hay House. Ela, infelizmente, em 2017 faleceu, mas deixou um legado aí que, né, é fenomenal. Fenomenal e é incrível como vem autores, passa autores, né? Eu tenho contato, né? Eu vou... deixa eu conhecer esse autor, né? Deixa eu ver, né, o que ele está falando. Então, principalmente quando tem muitas pessoas falando, né, daquele determinado autor, vamos ver aqui, né, do que se trata. É engraçado que todos têm conexão com os conceitos de Louise Hay. É muito interessante. Então é um conteúdo, como eu disse para vocês, eu conheci há 20 anos atrás, mas se você for, né, se você ainda não conhecia Louise Hay e você for conhecê-la agora nesse momento, você pode ter certeza que vai ser uma coisa assim, um divisor de águas para vocês. Né? Então, são conceitos que realmente são bem atuais, e eles serão atuais, né? São, na verdade, conceitos perpétuos, vamos dizer assim. Né? Muito bem. Um dos exercícios que ela deixa no livro é um exercício que eu vou passar para vocês hoje. Então, quem puder, né, pegar o papel e caneta para poder anotar essas informações. Depois eu até vou abrir um combo aqui no meu Instagram. Eu vou abrir um destaque e tirar foto dessas atividades que eu estou passando para vocês, né? Porque assim, como eu disse para vocês, além de ser um propósito, uma missão, ou aquilo que realmente me move, enfim, né? Essa coisa do ensinar. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, mais eu melhoro, né? Então, essa é a razão de ser também, né? Essa troca, esse ensinar, essa troca de informações e até de energia também, né? De coisas boas. É o que dá movimento realmente à vida, é o que faz muito sentido para mim, pelo menos. Então, quem puder pegar papel e caneta para anotar essas informações. Então, o exercício que nós vamos fazer hoje, ele chama mensagens negativas. Então, ele tem a ver com crenças limitadoras. Então, já vamos deixar claro uma coisa aqui, né? Uma coisa que eu sempre falo para as pessoas. O coaching, né, que é o que eu faço, a formação que eu fiz, né? Então, eu sempre trabalhei em treinamento, eu sempre trabalhei com desenvolvimento de pessoas, né? Na verdade, a minha formação, eu fiz magistério e fiz pedagogia. Então, eu sempre, né, estive em sala de aula até que, num determinado momento da minha vida, eu quis muito trabalhar com adultos, né, dar treinamento para adultos. E, graças a Deus, eu consegui, né? Então, eu já trabalhava há bastante tempo, né, com o desenvolvimento de pessoas, eu já conhecia como que funcionava tudo isso, e lá na frente é que eu fui fazer a formação de coaching. Então, antes de ser coach, eu já trabalhava já com desenvolvimento de pessoas. Eu já usava, inclusive, até algumas ferramentas de coaching, que a gente conhecia como ferramentas de desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de lideranças, né? E assim sucessivamente.
era até ferramentas que vinham de fora, né, do Brasil e que a gente traduzia, adaptava e fazia, né, toda essa aplicação para as pessoas aqui no Brasil. Enfim. Então, vamos deixar uma coisa clara. O coaching, o processo de coaching e desenvolvimento, ele trabalha com a pessoa do presente para o futuro. Então, ele é um trabalho de atingimento de metas, de planejamento, né, de planejamento de objetivos, como eu até já disse também em uma live aqui. Eu vou começar a disponibilizar, tá? Vai ficar no meu canal tanto no Facebook quanto lá no YouTube, né? Porque aqui, infelizmente, não tem como a gente colocar. Enfim, então o coaching, o processo de coaching e também o desenvolvimento de pessoas é do presente para o futuro. Só que em alguns determinados momentos a gente precisa verificar as crenças, verificar crenças limitadoras. Então a gente só dá uma revisitada ao no passado, a gente revisita algumas coisas do passado a fim de limpar a casa para abrir caminho, né, para que trilhe desse caminho para cá, daqui para frente. Então a gente faz a gente até revisita, né, revisita coisas do passado, crenças limitadoras, mas com o foco e o objetivo de trabalhar para frente. Então, o que acontece? Se você tem, né, se você sente que você tem algum tipo de trauma, algum tipo de coisa muito, né, que você queria muito resolver, que é uma coisa muito dolorida, que precisa de tempo para você visitar, isso precisa ser feito com um profissional, né, um psicólogo, um profissional de psicologia, porque ele tem condições de trabalhar, né, essas questões profundas, né, como eu disse, traumas, ou às vezes você sabe que você tem algum tipo alguma coisa, né, que é a psicologia que trabalha. Então, vou dar um exemplo. Tem os autistas. Então, assim, ele até pode participar de alguma vivência, lógico, porque, né, o autismo não te impede, né, de participar de vivências e tudo mais. Só que ele tem uma maneira, né, um manejo, uma maneira muito especial de se fazer isso, né? Então, o profissional da psicologia e até da medicina é que pode trabalhar com essas pessoas, né? Trabalhar coisas que essas pessoas tenham. Ou algum outro tipo, né, de neurose, enfim, de coisas, né, desse tipo. Então, o coach não trabalha com isso. O processo de coaching, então assim, até para deixar bem diferenciado o que é o trabalho do psicólogo e o trabalho do coaching, são coisas totalmente diferentes. Muitos psicólogos às vezes se formam em coaching, né, faz a formação em coaching e ok, trabalha ali uma coisa mais organizacional, como eu disse, desenvolvimento de lideranças, faz o desenvolvimento de pessoas, né? Então é psicólogo, beleza, estudou psicologia, fez, essa foi a formação da pessoa, e depois ele parte, né, para uma formação em coaching para trabalhar esses outros aspectos. Então a diferença primordial é essa, né? O psicólogo, ele, vamos dizer, né, para ficar fácil, né, trata do passado e o coaching trata do futuro, né? Trabalha essa coisa daqui para frente. Mas, como eu disse para vocês, a gente revisita algumas coisas para poder abrir caminho para um futuro. Então, a atividade de hoje chama Mensagens Negativas, tá? Que nós vamos fazer em 2 dias. Hoje e amanhã nós vamos fazer isso. Eu até chamo de, assim, faxina mental. Nós vamos visitar esse passado para justamente desocupar o que não te serve mais. Para que você vai continuar carregando coisas, né? Inclusive neste livro da Louise Hay, ela dá um exemplo assim que você fala assim, gente, caramba, vamos dizer, é fácil, é razoavelmente fácil de resolver.
Mas por que que eu não, né, me livro disso? Ela fala assim que você carregar coisas do passado significa, é como se você tivesse um prato com sujeira e você mantém aquele prato o tempo inteiro. Você mantém aquele prato. O que que acontece? Você não mantém um prato sujo em cima da pia. O que que você faz? Você pega, raspa aqueles restos de comida e você joga no lixo. Simples assim. Enfim, retomando. É... Continuando a falar dessa questão da faxina, né? Então você simplesmente vai o quê? Fazer, né, essa visita ao passado e simplesmente limpar isso, limpar a casa. O que te serve, né? São princípios, valores, crenças fortalecedoras, né? Mensagens bacanas que você recebeu, claro que você tem que manter com você. Porque isso é que te impulsiona, que te dá força para, né, continuar aí o seu caminho, em busca de ser 1% melhor a cada dia. Eu sempre uso essa expressão com as pessoas, quem já fez treinamento comigo, ou até mesmo processo de coaching, assim, é 1% a cada dia. Se você melhorar 1% a cada dia, lindo! Você já não é mais aquela pessoa que você era, você já está em busca de melhorar e de fazer algo diferente por você. Então, o exercício chama mensagens negativas. Então, anota aí o seguinte: você vai anotar as mensagens negativas. Então, eu vou te passar tópico a tópico as mensagens que você recebeu dos seus pais, né? Então, primeiro nós vamos começar com as mensagens que você recebeu dos seus pais ou daqueles que te criaram, a pessoa que você passou, né? Que te criou, que às vezes não é papel de pai e mãe especificamente. Apesar que mesmo na falta, né, aquela pessoa te passa uma mensagem. Então, mesmo na falta, há uma mensagem que você recebe. Mas vamos lá. Mensagens recebidas dos pais ou daquela pessoa que te criou, que passou essas mensagens para você. Sobre dinheiro, então você vai anotar aí, ó, e deixar linhas para você preencher, ok? Você vai deixar linhas para você preencher. Então, o que você vai falar? Mensagens que eu recebi dos meus pais a respeito de dinheiro, a respeito do meu corpo, tá? São os tópicos que você vai escrever. Mensagens que eu recebi dos meus pais em relação a dinheiro, em relação ao meu corpo, em relação a amor e relacionamentos, em relação a talentos criativos e também em relação a coisas limitativas ou negativas. Então, às vezes assim a gente quer ficar desviando, né, de algumas informações. Mas não tem, aquilo vai te revisitar. Se você não entrar em contato com isso e escrever e desocupar, né, e até desaguar, né, se for o caso, faça isso. Porque assim, o que você prefere? Fazer de uma vez só e doer e resolver, né? E, enfim, tirar realmente aquela carga, pôr para fora, pôr num papel. Você olha aquilo, quando você fala sobre coisas, né? E quando você põe isso no papel, aquilo sai, né? Aquilo parece que aquilo que estava, né, acumulando ali, fermentando, ó, saiu. Então você tem uma condição até de olhar para aquilo de uma maneira até mais racional. Então, repetindo, o que você vai fazer? Você vai escrever as mensagens que você recebeu dos seus pais ou daqueles que te criaram, quem fez o papel de pai para você. Então você vai escrever as mensagens que você recebeu sobre dinheiro, a mensagem que você recebeu sobre o seu corpo,
sobre amor e relacionamentos e sobre talentos criativos e sobre coisas limitativas ou negativas. Escreve. Escreve. Então deixa aquilo vir e aquilo sair. Porque nós vamos, com isso, fazer o quê? Desocupar um espaço que aquilo não cabe mais. Então, você recebeu essas mensagens provavelmente ali desde quando você nasceu, porque há correntes que fala que aquilo fica guardado de alguma forma, né? Que nosso cérebro, né? A nossa memória, enfim, está registrando aquilo 24 horas por dia. Está registrando 24 horas por dia. A gente dorme, tudo, a gente tem muita coisa que a gente não lembra, mas aquilo está sendo registrado. Mas que a gente passa a lembrar mesmo é dos 4, mais ou menos 4 até 12 anos, que é quando fecha, né, a personalidade. E aí, é esse paradoxo que eu quero fazer. Então, por exemplo, esse perfil aqui é o quê? É para as quarentonas, ou melhor, dos 40. Então, você que já tem, né, essa idade, ou está chegando nessa idade, então pensa que você está carregando mensagens há pelo menos 30 e poucos anos. Ou mais de 40 anos você está carregando essas mensagens. Será que realmente não são essas mensagens que estão te impedindo de seguir o seu caminho, de fazer as coisas? Será que tem alguma mensagem aí te limitando? Provavelmente sim. Eu sempre costumo dizer o seguinte: todo mundo tem uma raiz. E se você trata dessa raiz, o resto tudo floresce. Então, quando a gente aprende, né, esse conceito na escola, em ciências, né, normalmente a gente aprende em ciências, que lá tem o raiz, o caule, as folhas e os frutos. E tudo vem da raiz, né? A seiva lá, os nutrientes, vem tudo por meio da raiz, né? Que a planta vai lá e puxa da terra. Então eu sempre falo o seguinte, que todos nós temos uma raiz. Se você tratar dessa raiz, o restante floresce. E é esse o meu intuito aqui, fazer você florescer. Uma das correntes do coach que eu mais trabalho é a psicologia positiva, e ela fala muito isso do florescimento. Ela fala, então, enfim, eu já falava isso antes de ter a formação, de falar de florescimento, porque eu sempre falo isso para as pessoas, todo mundo tem uma raiz. Trata dessa raiz que as coisas demais florescem. Então, anote essas mensagens negativas. Nós vamos hoje limpar essa casa, fazer realmente uma faxina mental. Ok? E amanhã a gente volta, né? Eu volto para passar para vocês as outras mensagens também que influenciam nessa sua saúde mental, na sua caminhada, no seu atingimento de objetivos, de conseguir realizar sonhos, né? de movimentar a tua vida, de sair daquela, né? De tirar essa bola de ferro que está te prendendo aí e fazer você voar, fazer você caminhar aí de uma maneira bacana, sendo você, se dando esse valor, ok? Você já é um adulto, então vai abraçar sua criança, vai lá falar com ela, você recebeu essas mensagens, mas agora você é um adulto, você pode lidar muito bem com isso, você não precisa ficar continuando carregando isso. Já estou dando spoiler de amanhã. Então, beleza, vamos colocar isso para fora? Mensagens recebidas dos pais. Sobre dinheiro, sobre corpo, amor e relacionamentos, talentos criativos, coisas limitativas ou negativas. E para finalizar, todos os dias eu leio uma história. E normalmente a história bate muito com o assunto que eu trouxe naquele dia. E eu abro aleatoriamente.
Esse é um livro de pensamentos, insights, né, e de histórias, justamente o quê? Para trazer para nossa consciência coisas que estão lá guardadas, que a gente deixa passar, a gente fica navegando aí nas redes sociais, assistindo séries no Netflix. Não que isso não seja bom, isso é ótimo, eu faço isso também. Eu reservo um tempo do meu dia para poder fazer isso, para poder fazer os posts, para me conectar com as pessoas que eu amo, ainda mais agora na quarentena, né, que a gente tem essa única forma de conectar com as pessoas. E nós somos seres sociais desde quando a gente nasce, então por isso que é muito difícil a gente ficar sem se conectar com as pessoas. Tem algumas pessoas que conseguem, né, que até preferem ficar lá trancada lá no quarto, né, sem muito contato. Mas até mesmo essas pessoas também precisam de vez em quando de um contato, né, de falar, de trocar ideias, de aprender algo novo. Então, a gente fica tão distraído com essas coisas, com os nossos afazeres do dia a dia, né, com a casa, vai fazer almoço, vai fazer alguma coisa, e que a gente não tem esse tempo, né, para sentar e poxa, agora eu vou ver algo para mim, eu vou aprender algo novo. Então, esse livro e essas histórias justamente é o quê? Para trazer, né, para nossa consciência algo que está lá dentro de nós. E normalmente as histórias batem muito, eu fico até arrepiada, né? Eu até falo, eu estou arrepiada. Então vamos lá. Eu vou abrir hoje uma história e vamos ver qual é a mensagem do dia, né? O que vai vir, né, de insights, de pensamentos. Normalmente são histórias muito legais. Muito bem. A história que saiu hoje chama Reflexo, tá? Eu sempre abro aleatoriamente e a história de hoje chama Reflexo. Vamos ver o que ela vai falar. Há muito tempo atrás, em um pequeno e distante vilarejo, existia um lugar conhecido como a Casa dos Mil Espelhos. Um alegre cãozinho soube deste lugar e decidiu visitá-lo. Quando lá chegou, saltou feliz, escada acima até a porta da casa. Ele olhou através da porta com suas orelhas erguidas e balançando sua cauda o mais rápido que podia. Para sua grande surpresa, ele se encontrou encarando outros 1000 felizes cãezinhos, com suas caudas tão rápidas quanto a dele. Ele deu um grande sorriso e foi correspondido com 1000 enormes sorrisos, tão calorosos e amigáveis quanto os dele. Assim que ele saiu da casa, pensou consigo: este é um lugar maravilhoso. Eu devo voltar e visitá-lo com frequência. Neste mesmo vilarejo, outro cãozinho, que não era tão feliz quanto o primeiro, decidiu visitar a casa. Ele subiu lentamente as escadas e olhou pela porta. Quando ele viu os 1000 cães que o encaravam de forma hostil de volta, rosnou para eles e ficou horrorizado por ver 1000 cachorrinhos rosnando de volta. Quando saiu, pensou consigo: este lugar é horrível e eu nunca mais voltarei aqui. Conto popular japonês. Será, né, que esse é o insight que veio para mim, né? E aí fica para vocês a mensagem. Será que a gente não está deixando com que essas mensagens negativas influenciem nos nossos atuais relacionamentos, na nossa vida atual? Né? Como que a gente está se olhando no espelho? A gente está deixando isso nos dominar ou a gente é que vai dominar a situação? Frases de efeito. Quando você entende que o mundo é seu espelho, você foca a lente da sua câmera para dentro e não para fora. E observe-a. E observa, autor desconhecido. Eu estou arrepiada para variar, né? Tem tudo a ver com a nossa atividade de hoje. Não existe nada fora, né? Gabi Lacerda, uma grande pessoa que tem aqui no Instagram, sempre fala isso. Não existe nada fora, só dentro. Sua condição social e financeira reflete perfeitamente o seu modo habitual de pensar. O pensamento governa o mundo. Dr. Joseph Edward Murphy. Será que é o da Lady Murphy, esse aqui? É por isso que nós vamos ver que mensagens que nós recebíamos
a respeito desses quesitos. A amizade verdadeira é ter coragem de articular o que está acontecendo com as pessoas com o que você realmente vê nelas. Dizer a elas sobre coisas maravilhosas que você vê, bem como as dificuldades e os conflitos. Yaron Golan. Enxergamos nos outros aquilo que escondemos de nós mesmos. Anônimo. Muito bem. Dessa história, com qual animal eu mais me identifico? É uma pergunta, né? Com bons processos de coaching, eu repito isso todo dia. É sempre para deixar perguntas para reflexão. Com qual animal eu mais me identifico dessa história? Com qual cachorrinho eu mais me identifico? O que eu posso aprender sobre mim mesmo a partir das projeções que eu recebo na minha vida? Quando foi a última vez que eu dei um feedback positivo ou negativo para alguém próximo a mim? O que eu espelho para os outros? Grandes perguntas a se fazer, né? É isso aí. Bom, espero ter colaborado. Tive já muitos insights hoje. Aguardo vocês amanhã para a gente fazer a continuação dessa atividade e o fechamento dela, ok? Todos os dias eu estou aqui às 22 horas. Uns minutos a mais, uns minutos a menos, mas esse horário eu estou vindo aqui todos os dias trazer um exercício para a gente se fortalecer, não só na quarentena, para a gente se fortalecer na vida. Né? Trocar essas experiências. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiser deixar alguma pergunta, alguma informação, pode deixar nos comentários, mandar direct, né? WhatsApp, o que vocês quiserem mandar, eu estou aqui à disposição. E até amanhã, ok? Aguardo vocês com esse exercício preenchido. Até amanhã. Obrigada por ter acompanhado até aqui. E até amanhã.